Boa noite, alunos. Hoje a gente vai para mais uma aula na nossa disciplina de nutrição. Vai falar um pouquinho sobre desnutrição e avaliação nutricional, tá bom? Para a gente começar a entender a importância da nutrição, onde que a gente vai estar interferindo na nutrição desse paciente, o que que a gente pode fazer, tá bom? Como de costume, eu vou deixar o material disponível para consulta, tá bom? E a atividade valendo ponto, tá bom? Qualquer coisa é só mandar a mensagem, enfim, e a gente responde para vocês, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desnutrição e avaliação nutricional. A foto é chocante, né, de crianças no estado nutricional, desnutricional já bem avançado, e não é porque está com esse barrigudinho aqui que ele está nutrido, muito pelo contrário, isso é sinal de doença, tá bom? E aí a gente vai entender um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, desnutrição é o estado mórbido secundário à deficiência ou excesso relativo ou absoluto de um ou mais nutrientes essenciais e que se manifesta clinicamente ou detectado por meio de testes bioquímicos, antropométricos, né, de medidas, topográficos ou fisiológicos, ou seja, qualquer alteração por falta, por excesso, a gente vai considerar como uma desnutrição, tá bom? Ah, mas não é desnutrição, é só aquele raquítico que nem aquele da foto. Não, por isso que eu coloquei a foto lá com o menino com aquele barrigão bem gorduchinho, bonitinho, só que não, é desnutrição. Da onde vem essa desnutrição? Então, são fatores ligados à doença. Então, pode ser que o paciente está desnutrido por uma perda de apetite, por uma ingestão diminuída, por aumento de uma perda, seja por diarreia, por vômito, uma diminuição do anabolismo ou aumento do catabolismo, ou seja, eu diminuí meu metabolismo, aumentei meu metabolismo, estou consumindo menos energia ou consumindo mais energia, né? Fatores circunstanciais, dor. Então, geralmente, a pessoa que está com dor não consegue se alimentar. Ou a pessoa que está ansioso se alimenta demais, né? Um ambiente novo gera estresse, altera a nutrição. A alimentação que é diferente, mudei para um país, se eu vou mudar lá para a Europa, por exemplo, com outros costumes, isso pode me provocar uma desnutrição, porque eu não estou acostumada com aquela rotina, com aquele ritmo de vida deles, né? Mudanças de hábitos e horários alimentares, eu tinha um horário regradinho, comer de 3 em 3 horas, mudou, agora eu não consigo comer, eu vou só tomar o café e vou só jantar, por exemplo, né? E alguns medicamentos interferem na questão da absorção e na questão da fome em si, né? Fatores iatrogênicos, então, iatrogenia é aquilo que eu vou provocar no indivíduo, né? Então, peso e uma altura que eu não medi, não precisa fazer controle de peso e de altura para saber se está no IMC ideal ou não, precisa. Então, se eu não faço isso, eu posso causar algum dano para o paciente. Rotação de pessoal. Troquei com meu colega, era para eu fazer, eu não fiz, meu colega foi também não fez, e Deus sabe lá o que aconteceu, eu não dei a dieta, ele também, não, ficou por isso mesmo. E eu estou lesionando o paciente. Divisão de responsabilidades é a mesma coisa. A função é minha ou é sua? Não, a função é nossa, o paciente é nosso, né? Não observação da ingestão alimentar. Aí tá lá, ó, chegou lá, a bandeja tá lá, o paciente tá, não comeu porcaria nenhuma, e eu anotei lá, ó, boa absorção, boa ingesta alimentar. Não, né? Comeu pouco, comeu muito, não comeu nada, isso a gente tem que anotar, porque a gente está sinalizando. Se eu não anoto e está dizendo que ele está comendo, não está comendo nada, né? Cirurgias em pacientes desnutridos, o paciente já está desnutrido, então ele vai ter mais uma perda de sangue, vitamina, de componentes, de, enfim, de uma série de situações, e eu ainda vou ter que fazer uma cirurgia nele, né? Não percepção de aumento de necessidades nutricionais, então paciente com sepse, com trauma, ou com um retardo de suporte nutricional, se eu não entrar no momento adequado com uma terapia nutricional, porque eu sei que a demanda aumentou numa sepse ou num trauma, por exemplo, ou num grande queimado, eu vou atrasar essa entrada de uma terapia nutricional alternativa, eu estou causando uma desnutrição no paciente por um erro nosso, tá?
Fisiopatologia, ou seja, como que eu posso entrar no estado de desnutrição? Se eu tiver em jejum completo, sem água, sem alimento, em 40 a 50 dias, dependendo da nossa reserva corpórea, eu vou a óbito. Jejum associado a trauma. Isso, se eu morreria em 40 a 50 dias, eu morro 2 a 3 vezes mais rápido. Eu vou morrer em 10 dias, 15 dias, no máximo. No estresse, a massa corpórea é degradada e metabolizada para produzir energia. Se a gente for pensar antigamente, a gente tinha que lutar pela comida, caçar, pescar, enfim. E o estresse era o nosso combustível. Hoje a gente se estressa, mas não para ter uma resposta como a gente tinha resposta antigamente. Qual que era a resposta? No estresse, a gente consome muito mais proteína, carboidrato e glicose para produzir energia para correr atrás da caça, por exemplo. Era isso que acontecia. Hoje não mais. O estresse hoje em nós desenvolve essa mesma alteração, só que a gente não vai sair correndo para caçar, é só ir no mercado que a gente tem aquilo que a gente comer, né? Conforme vai evoluindo, eu vou tendo uma perda, ou por inatividade muscular, eu vou perdendo músculo, eu vou perdendo as proteínas das vísceras, eu vou tendo uma diminuição da resposta imune suscetível a infecções, redução das funções dos órgãos, até evoluir a óbito, por conta de uma desnutrição. Então, não é incomum ver pacientes com anorexia ou com bulimia mesmo, porque come e vomita tudo, irem a óbito, né? Porque já não tem mais reserva nenhum e a gente não consegue recuperar. Não é dando comida que a gente vai resolver, porque a gente dá comida e o organismo não consegue mais absorver, tá? Eu já tive um caso, infelizmente, de paciente que foi a óbito por conta de bulimia, tá? O tratamento, o que a gente pode fazer? Uma avaliação clínica e nutricional e fazer uma terapia adequada o quanto antes. Qualquer um pode fazer isso, qualquer um pode começar a avaliar desde que saiba aquilo que está fazendo e sugerir uma terapia nutricional, pedir ajuda de um nutricionista, pedir um nutrólogo, que é o médico, para que a gente avalie, estabeleça um método nutricional adequado para ser utilizado, né? E a eficácia dessa terapia que a gente vai fazer e vai avaliar. O que eu avalio quando eu estou vendo um paciente com relação à nutrição? A história nutricional dele. Não adianta que o paciente nunca comeu fígado na vida, aí chega doida da nutricionista e fala assim, não, porque o senhor tem que comer fígado, porque o senhor está com anemia, precisa de ferro, precisa, ele vai comer ferro, ou fígado? Óbvio que não, né? Então, eu tenho que adequar a nutrição aos hábitos dele, à história nutricional dele. Não adianta eu mandar quem é vegetariano ou vegano comer carne, vai comer? Não vai comer. Então, eu que tenho que me adaptar a isso. Avaliar sinais clínicos de desnutrição, o peso, a variação temporal, medidas antropométricas, então vai ver circunferência do braço, abdominal, determinações hematológicas, então vou fazer exames de sangue, dosagens séricas e urina, tá bom? Para ver se eu não estou perdendo algum nutriente pela urina também, tá? Quando o paciente interna, então, vou fazer uma avaliação nutricional subjetiva global, num prazo máximo de 3 a 4 dias de internação. Tem instituições, por exemplo, como onde eu trabalho, que preconiza que no máximo 24 horas o paciente obrigatoriamente precisa ser avaliado, tá? E como que eu faço essa avaliação nutricional? Avaliando o peso. Então, eu vou perguntar, teve peso, perda de peso, alterações agudas ou crônicas? Há quanto tempo que o senhor vem perdendo peso? Perdi 10 quilos em um mês, por exemplo. Opa, é uma perda significativa. Então, quanto que disso se perdeu? Então, é uma perda pequena, abaixo de 5% do peso anterior? É uma perda significativa, entre 5% e 10%? Ou ela é bem significativa? Né? Perdeu mais de 10% do peso anterior. Eu vou avaliar os hábitos alimentares. Mudou a ingestão com relação à ingestão anterior, né?
está em jejum há mais de 5 dias, mudou o tipo de dieta, era líquida, sólida, só que em menor quantidade, o período que ocorreu essas mudanças, por exemplo. Sinais e sintomas do trato gastrointestinal. Então, estou avaliando o paciente, eu estou vendo lá, parece uma anorexia, né? Então, tá lá, o paciente está se recusando a comer, se enxergando como obeso, né? Náuseas, vômitos, diarreia, né? São sinais e sintomas de alguma alteração do estado nutricional, né? Se isso está associado a uma diminuição da ingestão de alimentos nos últimos 15 dias, já é um sinal de alerta, tá? E capacidade funcional, vou ver se mudou alguma atividade física que está ocasionando essa perda de peso nesses últimos 15 dias. Por exemplo, eu não fazia atividade física. E aí eu comecei a fazer atividade física e diminuir a comida. Opa, eu vou perder peso. Óbvio, se eu estou comendo menos e estou fazendo atividade física, subentende-se que você vai ter uma perda de peso. Se ela for significativa, acima de 10%, a gente tem que investigar outras causas, tá bom? Ver se tem algum diagnóstico principal associado. Por exemplo, meu paciente está internado por um trauma, por infecção, por um câncer, por uma pneumonia ou uma cirurgia. Tem diabetes com infecção, teve uma fratura, tem um pós-operatório imediato, ou um trauma, ou uma sepse, ou é um grande queimado. São diagnósticos da internação desse paciente que podem estar atrapalhando a questão da nutrição dele, tá? Além do que, no exame físico, a gente vai avaliar se teve perda muscular leve, moderada ou grave, né? Que aí é onde faz as medidas para saber o quanto que perdeu, do quanto era para o quanto que perdeu, tá? E aí eu vou ter que escolher o tipo de terapia para esse paciente, mas isso depende muito de como ele consegue absorver o alimento. Então, o trato gastrointestinal está funcionando? Sim ou não? Ele consegue comer por boca? Se ele consegue comer por boca, eu vou adaptar e monitorar esse paciente. Eu posso fazer alguma suplementação, se ele não tiver com uma ingesta oral adequada ou com alguma intolerância via oral, eu vou suplementar, ou seja, daqueles Nutri-Drink ou algum outro suplemento. Se tiver alguma contraindicação de alimentação por via oral, a gente passa um dispositivo nasoentérico, se ele não tiver nada que comprometa todo o trato gastrointestinal, tá? Se ainda assim ele está com comprometimento de toda essa absorção, desde o estômago, o intestino, por um câncer, por exemplo, ou por alguma alteração como uma fístula gástrica, por exemplo, a gente tem que instituir uma terapia parenteral, que é o alimento que vai direto na veia. Qualquer um eu posso colocar na veia ou no catéter central, depende da quantidade de dias que vai ser feita essa dieta enteral ou parenteral, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá para ficar mais claro. Ó. Como que eu vou avaliar? O trato gastrointestinal está funcionando? Ah, está funcionando. Ele consegue comer por boca? Sim. Se ele consegue comer por boca, eu vou só monitorar e modificar a terapia de acordo com aquilo que ele precisa, se precisar. Consegue comer por boca? Não. Ele tolera alimento via oral? Sim. Se ele tolera, mas ele não está com uma ingestão oral adequada, eu vou suplementar e modificar a dieta. Por exemplo, ele comia tudo sólido, mas ele não consegue mais comer sólido porque teve um AVC, por exemplo, está com dificuldade de mastigar. Eu posso fazer uma dieta mais pastosinha e dar um suplemento para ele. Tolera alimento por via oral? Não. Então, eu vou ter que ver a questão de uma sonda nasoentérica. Tem alguma contraindicação? Se não tem, eu passo uma sonda nasoentérica gástrica sem problema nenhum. Se tem alguma contraindicação gástrica, eu vou passar uma sonda direto no duodeno ou no jejuno, que é uma sonda que passa por cirurgia, uma sonda de gastrostomia. Eu vou colocar direto lá no intestino, no jejuno ou no duodeno, tá?
Então, do sim, quando ele está com o trato gastrointestinal funcionando, eu posso ir desde uma nutrição via oral até uma nutrição por sonda direto no intestino. Se ele não tem o trato gastrointestinal funcionando, por algum motivo de câncer ou por alguma má absorção no trato gastrointestinal, obrigatoriamente eu vou ter que evoluir para uma nutrição parenteral, que é aquela que eu vou por veia. Se ela for entre 5 a 10 dias e eu sei que ele vai poder voltar a comer por via oral, eu vou colocar, se ela for até 5 a 10 dias, eu vou colocar um acesso na mão, no braço, e vou colocar a dieta por ali, que é uma dieta que vem, o nutricionista ou o farmacêutico e o médico nutrólogo vão formular isso de acordo com a necessidade, de acordo com os exames do paciente, para saber o quanto que ele precisa de proteína, de lipídios, de vitamina, de sais minerais, de água. Essa bolsa vem geralmente com 1 litro. Você conecta o equipo nela, conecta no acesso periférico e ela vai correr em bomba em 24 horas. 24 horas depois chega outra bolsa pronta, você deixa em temperatura ambiente e coloca de novo. Se de 5 a 10 dias eu tiver certeza que ele vai recuperar e voltar para a via oral, eu faço isso num acesso periférico. Se ele não voltar a se alimentar entre 5 a 10 dias, eu passo um catéter central, geralmente na subclávia, na jugular, ou um pique, por exemplo, que é um catéter que passa no braço e vem até perto do coração, e aí eu vou fazer essa dieta. Acesso periférico para dieta do trato gastrointestinal por via parenteral. Toda dieta, toda nutrição parenteral, o acesso é exclusivo para isso. Não é para desconectar a bolsa, não é para abrir a bolsa, não é para usar o Polifix para colocar mais nada naquele acesso. Ele é exclusivo disso. Qualquer abertura do sistema contamina a dieta e vai levar a infecção direto no sangue do paciente. Isso é muito, muito grave. Então, eu vou avaliar o estado nutricional desse paciente, administrar parcial ou total esses nutrientes por via via. Ele pode estar comendo por boca, eu estar fazendo uma parenteral, para a gente estar evoluindo aos pouquinhos para sair da parenteral para a via oral. Ou eu vou dar uma dieta líquida, suplementar por via oral, por trato gastrointestinal, por uma sonda, por exemplo, então depende muito da avaliação, tá? Lembrando sempre que desnutrição não é bom para ninguém, nem para o paciente, nem para ninguém, porque ele vai ficar muito mais tempo internado, vai ter complicação de infecção ou de doenças não infecciosas, gira menos o leito de hospital. Tem outro doente que está precisando internar e eu não consigo dar alta para esse porque ele está desnutrido. Tem um maior custo com o doente internado, essas nutrições parenterais têm um custo altíssimo, cada bolsa custa em média de 900 e poucos reais por dia por bolsa. Então, assim, é extremamente caro uma terapia nutricional. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no manejo desses pacientes e cuidado com aquilo que a gente vai administrar para o paciente. Alguns conceitos importantes para a gente finalizar hoje e eu deixar isso para vocês, para a próxima aula, a gente começar a entrar nessas terapias e tudo mais, uma por uma, tá bom? Todo hospital tem que ter uma EMTN, equipe multiprofissional de terapia nutricional, né? Tem que ter médico, farmacêutico, enfermeiro, nutricionista, são eles que dão a condução de como vão fazer essa terapia nutricional no hospital, discutir protocolo de jejum, como que faz, como que eu vou abreviar o jejum de um paciente, por exemplo, tá bom? As reuniões depende da frequência que esse grupo vai determinar, pode ir de semanal a mensal, por exemplo, tá? Terapia nutricional são procedimentos terapêuticos de nutrição enteral ou parenteral. Enteral, lembrando sempre que é a via oral e por sonda, e parenteral é no acesso do paciente, central ou periférico.
Então, nutrição parenteral, que foi o que eu acabei de falar, é administrado por via endovenosa, e a enteral, que é a via oral ou por sonda, tá? E dietoterapia, que não tem, essa palavra não existe no dicionário, mas é comum no nosso meio, que é um tratamento exclusivo ou fator auxiliar no tratamento de doenças pela alimentação. Dietoterapia, o médico, por vezes, prescreve a dieta que ele quer, se é líquida, pastosa com resíduo, pastosa sem resíduo, hipogordurosa, hipergordurosa, hipercalórica, ele pode prescrever. Quem faz a dieta do paciente, quem faz todo esse outro acompanhamento, geralmente é a nutricionista junto com a EMTN, tá bom? Essa foi nossa aulinha de hoje. Espero que tenham entendido e eu estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.